Oi, oi, seres de luz, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Já que a alma aqui falando para mais um recado da espiritualidade para você, dessa vez como um sinal que você pediu para algo ou algum momento da vida aí que você está passando que você precisa de um sinal da espiritualidade. Esse sinal vai chegar para você agora por meio dessa mensagem. Assim eu intenciono. E para passar essa mensagem, eu vou começar aqui com o oráculo dos anjos e dos ancestrais. São 3 opções que eu já tirei desse oráculo. Caíram essas 3 opções. Eu tampei aqui um pouquinho para você não ser influenciado pelo o que tá escrito, né? Eu espero que eu esteja tampando bem. Deixa eu ver aqui. Virar assim melhor. Boa. Tá? Então, veja aí qual dessas opções chama mais a sua atenção pela imagem ou pela pedra, tá? Que eu também coloquei algumas pedrinhas em cima. Opção número 1, opção número 2, opção número 3, e eu realmente intenciono que essa leitura seja esse sinal que você pediu para a espiritualidade, certo? Escolheu a sua opção, você pode também intencionar para que seja cada uma para uma área da sua vida, se assim você desejar, se não, escolha uma ou ouça as 3, porque as 3 sempre tem alguma mensagem que pode acrescentar aí na nossa vida, tá? Vou começar aqui com a opção número 1, então vou deixar a 3 ali do canto, a 2 também aqui no canto, e a gente vem aqui para essa primeira opção que tem a pedra do quartzo rosa. E a gente tem digamos assim, essa personificação de uma guardiã da mente, né? Do ar, do elemento que se refere, que está associado à nossa mente. E aqui ela tá dizendo para você mudar um pouco a sua percepção. E aí, se a gente for analisar aqui, ela tem umas asas aqui negras, né, muito bonitas, que fazem harmonia com o cabelo dela negro, que fala de um poder mental muito grande, né, um poder de alcançar lugares além por meio da sua força interior, que para mim aqui é muito forte essa questão do cabelo, que remete à força, ao vento, né, ao elemento ar, e as asas também, mais um elemento de voo, né, de ar também. Além desses aparatos que ela tem aqui também de pedras, que de alguma maneira traz para ela um certo ar de nobreza. Então, para mim, essa carta me diz que a primeira percepção que você tem que mudar, o que você pode mudar, né, se assim você escolher, é a sua percepção de valor. O que é valor para você? O que realmente importa para você na sua vida? Se você fosse fazer uma lista de coisas importantes da sua vida, o que você colocaria nessa lista? Será que é o dinheiro realmente? Ou você colocaria saúde, você colocaria harmonia com a sua família, amizades sinceras, um relacionamento amoroso saudável, uma contribuição que você quer para sua comunidade, para que você possa fazer por meio de algum trabalho. Reveja se o que você quer realmente essa prosperidade, ela realmente é o dinheiro, ou se o dinheiro vai ser, ele é apenas uma das ferramentas para o que você realmente quer alcançar. Porque essa carta, para mim, ela me traz essa mensagem de alguém que está em busca de uma prosperidade financeira, mas que precisa avaliar até onde ela pode chegar nessa busca, ou o que ela está disposta a abrir mão nesse caminho para chegar nesse lugar onde ela quer, e principalmente ela vê o que é prioridade na vida dela hoje. A prioridade é a sua área financeira, mas se para evoluir financeiramente você que tiver que se afastar da sua família, você tiver que, sei lá, mudar de cidade, se afastar dos seus amigos, terminar uma relação, você está disposto ou disposta a fazer isso? Então, aqui pede para você mudar um pouco a sua percepção sobre o que está acontecendo agora na sua vida. E com base nisso, de repente, você replanejar um pouco das suas metas, um pouco da sua rota, para você ir além, para você conseguir avançar. Porque eu acho que essa pessoa aqui, nessa guardiã, ela é uma pessoa extremamente
inteligente, extremamente esperta, extremamente sagaz. Ela tem uma força interior que se percebe pelo olhar dela. Olha esse olhar, você não vê fragilidade nesse olhar, não porque ela não seja frágil, né? Ela pode ter sim as suas vulnerabilidades, mas é porque ela tem uma força, um poder interior muito grande. O que ela precisa fazer de repente é apenas reavaliar aonde que ela está depositando toda essa força dela. Aonde que ela realmente quer chegar, se vale a pena pagar esse preço e de repente se reinventar e se jogar em algo extremamente diferente, ou muito provavelmente ela precisa olhar o que ela já tem, o que ela já ganhou, o que ela já conquistou, o que ela está evoluindo no dia a dia, porque tem aqui uma distorção de percepção, né? E isso inclui também uma autopercepção. Primeiro, uma percepção externa, que de repente você tá achando que tá tudo horrível e não tá, as coisas estão caminhando, as coisas estão seguindo, estão progredindo, mesmo que em passos lentos. E depois uma percepção interna de tipo, o quanto que você realmente consegue, é capaz e pode fazer isso. Então você precisa reavaliar todos esses cenários para você conseguir mudar um pouco essa sua percepção, porque poder e inteligência mental aqui é inestimável, você tem bastante. O que você precisa, talvez, é largar um pouco a mão do controle e deixar as coisas mais acontecerem naturalmente e se libertar um pouco do perfeccionismo, que o perfeccionismo, ele é uma característica nossa que muitas vezes nos paralisa, porque a gente não faz porque espera estar perfeito, ou a gente não reconhece o quanto que aquilo está evoluindo ou está caminhando porque não está exatamente acontecendo do jeito que a gente quer, né? Então, esse perfeccionismo pode te atrapalhar um pouco, mas a mensagem aqui é de você tentar mudar um pouco a sua percepção e principalmente a percepção interna, tá? Vou deixar essa carta aqui e vamos saber mais com o tarô. Esse sinal, inclusive, você pode... Para você saber que essa leitura é para você, você vai encontrar... Você vai ver em algum outro lugar um espelho ou uma joia com elementos rosados ou bronzeados, tá? Pode ser aquela joia rosé, pode ser uma joia realmente que tem uma pedra grande, igual tá nessa imagem, e que ela seja bronze ou ela seja rosé, tá? Se você vê essa imagem é porque essa leitura é uma confirmação para você. Vamos saber mais aqui com o tarô. Espiritualidade, por favor, o que você pode nos contar sobre essa pessoa que está assistindo essa leitura? Ó, a gente falou de prosperidade, ó, que caiu 10 de ouros, né? A pessoa que realmente traçou metas altíssimas. Não que são inalcançáveis, não são, são alcançáveis, mas são metas bem ambiciosas, né? Saber como que você tá aí da sua energia, caíram muitas cartas. Vamos considerar todas elas aqui, ó. A gente tem a carta da morte, a carta do rei de copas, que é uma carta que ela nunca saía nas leituras e agora recentemente tá saindo. A gente tem a carta da imperatriz. Então, falando de você, você passou por processos de grandes mudanças e transformações. Você pode ter tido perdas significativas na sua vida. Então, alguém que você gosta que faleceu nos últimos anos ou nos últimos meses, nos últimos tempos, ou você, alguém que você gostava muito, se afastou de você. Podemos falar de términos de relacionamento, amizades que se afastaram, trabalhos que você foi dispensado ou se dispensou de trabalhos. A gente tá falando de coisas que aconteceram na sua vida que representaram fim de ciclos. Houve um fim de uma fase da sua vida, de uma jornada, de uma etapa, que foi uma etapa boa, você colheu frutos, você aprendeu muito, você se reinventou nessa etapa da sua vida, você aprendeu muito sobre espiritualidade, sobre processos de cura, sobre se refazer, né? Enfrentou suas sombras, pode ter enfrentado também traições, pode ter
aumentado o seu contato com a sua espiritualidade de uma maneira assim mais empírica, então começou a praticar algum tipo de religião ou fazer práticas em casa mesmo de conexão espiritual. Houve um fim de ciclo que trouxe para você uma abertura para um mundo diferente. A partir de algo que se encerrou, que foi dolorido, foi difícil, talvez não estava nos seus planos que isso acontecesse desse jeito, houve aí uma reformulação completa do seu eu interior, né? De você dentro, passando por todos esses aspectos que eu passei. E agora você tá numa jornada muito de conexão com as suas emoções. Então você é aquela pessoa que já entendeu que boa parte das suas emoções é uma consequência do seu pensamento. Por isso que vem aqui a guardiã do elemento ar, que é o elemento pensamento. Então, eu acho que você criou essa consciência de que, poxa, eu me sinto diferente, ou eu me sinto mais triste, mais ansiosa, mais medrosa, quando eu tenho certos tipos de pensamento. E aí você está... Agora, nesse momento, você está buscando, assim, um equilíbrio emocional, né? Você está buscando se entender um pouco mais, mas já numa fase mais madura. Você já é alguém que teve ferramentas, que de repente fez curso, que de repente estudou alguma coisa sobre as emoções, sobre como eu falei, os pensamentos interferem nas emoções, e agora é como se de alguma maneira você estivesse encontrando um ponto de equilíbrio. Sabe quando a gente tá passando por um momento de dificuldade, a gente fala, tá tudo bem, é só um desafio do universo pra mim. Eu sei que eu vou ultrapassar isso. Eu não vou deixar isso contaminar o que eu estou sentindo para reverberar no meu campo áurico e me trazer algum tipo de problema. Problema de emocional, problema físico, né? Porque as nossas emoções se refletem muito no nosso campo físico. Então, você tá nesse aspecto. E por que você tá nisso? Você tá numa jornada de expansão mais por meio do sentir, né? Como se você entendesse que agora que o universo, ele se comunica com você pela sua vibração, a sua vibração que você pensa e o que você sente. Muito esses dois, né? O que você sente e o que você pensa, porque o universo também, ele é mental, né? Mas ele também, ele é de... Eu esqueci o termo correto, mas o universo, ele é a lei da correspondência. Existe no universo a lei da correspondência, que é, chega pra mim o que eu estou emanando, né? Eu me conecto com pessoas que estão na mesma energia, eu me conecto com propostas que estão na mesma vibração que a minha. Então, é a lei da correspondência, né? Assim como é em cima, é embaixo, digamos assim. E você começou a criar esse entendimento, tá se trabalhando, tá se aprimorando internamente, alguém que está amadurecendo muito as suas emoções, porque você tem algo grandioso para manifestar, uma vida incrível para te acontecer. E eu acho que de alguma maneira você sabe disso, você sabe que você tem uma jornada para viver que é muito além dessa que tá te acontecendo agora, que você ainda tá encerrando esse ciclo de transformação, para caminhar para uma autogestão muito grande da sua própria realidade, das suas próprias emoções, entendendo que você é um ser conectado com tudo, então você passa a ser ressoante com tudo que está à sua volta, criando essa percepção, você traça o seu caminho de uma maneira diferente até você desenvolver as habilidades que uma imperatriz tem, que é as habilidades mais completas de nutrição, de evolução, de expansão. Imagina a imperatriz como a deusa da fertilidade. Então, tudo que ela faz floresce, tudo que ela faz cresce, tudo que ela faz se expande. Então, desde um projeto que ela tá fazendo, desde da carreira que ela quer levar, desde a família que ela quer construir, desde o negócio que ela quer ter, tudo floresce. Por quê? Porque ela aprendeu a fazer as melhores escolhas. Ela faz as melhores escolhas muito com base na sua intuição. E é exatamente isso aqui, né? Quando a gente tem gestão das nossas emoções, a nossa intuição, ela se aflora, porque a gente passa a identificar o que é uma conversa interior prejudicial a gente, de uma conversa interior que pode ser uma intuição, pode ser uma mensagem espiritual te passando.
Então, você tá nessa fase de caminhar para a Imperatriz, tá? Você passou por isso aqui, por mais que ainda esteja ressoando no seu campo, isso ainda esteja te afligindo de alguma maneira, você está aprendendo a controlar o seu medo, controlar sua insegurança, controlar sua ansiedade, para conseguir manifestar coisas grandiosas por meio dessas habilidades da Imperatriz. E tá assim, eu diria pra você que você já tá mais da metade dessa jornada pra chegar a ser a Imperatriz. E olha a carta que caiu aqui. A gente tá falando, né, dessa expansão. De tudo que eu toco virar ouro, mas muito porque eu me entendi como um ser capaz de fazer o ouro, né? Então você, aqui com o 9 de ouros que saiu pra você, aqui a gente tá falando de pessoas que estão realmente se expandindo de dentro pra fora. Você entende o seu valor, você agora tá em busca de uma autonomia financeira que vai chegar pra você uma independência, um florescimento financeiro. É como se tem algo grandioso pra se manifestar e isso é um mérito seu. Isso que vai se manifestar pra você. Não é porque, assim, ai, não tive ajuda de ninguém, eu fui sozinha. Não, muito pelo contrário. Você teve ajuda aqui dos seus guias, dos seus mentores, de repente de pessoas que estão ao seu lado. Mas, mais do que isso, você teve a sua própria ajuda. Você decidiu se permitir, você decidiu ir além, você decidiu acreditar, você decidiu... Deixa eu baixar aqui um pouquinho que tem outras cartas. Você decidiu fazer mesmo com medo, você decidiu ir em busca do que você quer. Então, aqui na sua área profissional, a gente tem essa satisfação, essa abundância financeira, mas por algo que você conseguiu. É como se você tivesse não tentado forçar, mas por meio dessa sua evolução espiritual, emocional e sensível, né, sensitiva, uma pessoa muito sensitiva, por meio desse seu trabalho que você desenvolveu de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, você agora consegue florescer. Você consegue se enxergar mais abundante, entendendo que a prosperidade é um estado de ser. Você é a prosperidade, então tudo acontece com base em como você está se sentindo. Se eu estou feliz, as coisas acontecem para mim e eu enxergo elas de uma maneira positiva, né? Mesmo as dificuldades, os desafios, eu busco encarar isso de uma maneira positiva porque eu estou positiva diante da vida, né? Então, essa força sua, né? Essa força que chegou de dentro, assim, cara, agora eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero fazer da minha vida, eu não tenho todas as respostas, mas eu sei qual é a minha meta maior, sabe? A partir disso, quando você decide isso também pra você, e você se transforma, desenvolve essa autoconfiança, o universo começa também a te trazer o que você realmente está pedindo. Então, você pode ser um grande manifestador, né? Pessoas que conseguem materializar com muita facilidade. Então, pensa aí, por exemplo, você talvez não esteja conseguindo materializar um mega, big sonho, mas eu tenho certeza que pequenas coisas você consegue materializar. Ai, por exemplo, que queria tanto comer um chocolate, de repente aparece um chocolate pra você. Ai, eu queria tanto, assim, conhecer um lugar diferente, pra algum lugar novo, aí de repente um amigo te chama pra ir num lugar que vocês nunca foram. Eu acho que você consegue muito materializar essas coisas, mas aqui o universo está te trazendo algo que vai ser decisivo para você. Há uma decisão a ser tomada ao seu favor, né? Algo que alguém toma essa decisão e reverbera em você positivamente, né? Eu vejo que é algo externo a você essa decisão e que vai te ajudar muito, mas, claro, eu também posso estar falando de você que decidiu o que você realmente quer fazer, quem você realmente quer ser, onde você quer chegar. O como você entregou na mão da espiritualidade, você vai seguindo o que vai se apresentando para você, mas aonde você já sabe onde você quer chegar. Já na área amorosa aqui, eu vejo a sua vontade de começar algo de uma maneira diferente, ou de que algo
aconteça de uma maneira diferente. Então, você tem uma vontade aqui de conhecer alguém diferente das outras pessoas que você já conheceu, ou alguém que realmente queira estar com você, porque eu acho que você passou por momentos da sua vida que houve pontos chaves dos seus relacionamentos em que a pessoa tinha que decidir por vocês, né? E as pessoas, ou uma pessoa específica, não decidiu por você. Ela decidia pelo trabalho, ela escolhia um projeto pessoal, a família, coisas externas, né? E agora, na sua área amorosa, tem um novo início. Tem algo diferente. Esse algo diferente, ele vai começar, ele vai iniciar, se ele já não começou ali, a desabrochar, mas ele fala, assim, de quando a gente se sente um pouco sem poder realmente viver esse amor, né? Eu acho que você tá tão focada aqui na sua prosperidade, em você crescer, que por mais que você diga que você quer um relacionamento novo, quando esse relacionamento chegar na sua vida, você tende a deixar ele um pouco de lado por conta de não conseguir equilibrar todas as suas áreas. Então, aqui, a ideia é que na área amorosa você consiga se abrir para novas possibilidades, mas se enxergando que você, às vezes, pode você mesmo estagnar o processo de evolução de uma relação por não conseguir distribuir a sua atenção nas diferentes áreas da sua vida que você precisa se dedicar. Então, tem o início aqui de uma relação amorosa que vem, tá? A boa notícia é que ela vem depois que algo se resolve na sua vida, depois que uma decisão é tomada. E quando essa relação amorosa ela vem, você tem que tomar cuidado apenas para você não deixar o medo te paralisar, não deixar o seu perfeccionismo te paralisar. De repente, essa relação, esse início, essa coisa amorosa, uma pequena paixão, uma pessoa que você conhece, não é exatamente o que você pensou, não é a pessoa que você idealizou, mas é a pessoa que pode sim te oferecer uma taça cheia de amor para te dar, tá? Então, cuidado com o que você idealiza para você não colocar critérios assim que não são atingíveis. Não tô falando pra você baixar o seu padrão. Não baixe o seu padrão, mas seja flexível. Às vezes você vai encontrar uma pessoa super inteligente, super alto astral, super disposta a engatar um relacionamento sério, mas que, sei lá, não tá no mesmo estado social que você, não tem o mesmo padrão de vida que o seu, não tem o seu tipo de beleza, mas é alguém com quem você pode viver um relacionamento que vai se expandir para um novo horizonte, tá? Vai se expandir para algo além. Então, tem um renascimento para acontecer, como eu falei, né? Já está acontecendo, né? Já aconteceu, aliás, talvez você só não tenha percebido ainda. E nessa grande jornada de transformação, tudo isso vai te levar para outro lugar, tá? No final desse processo, que o grande ganho aqui tá no processo, porque para você chegar aqui, ó, nesse outro lugar, que pode ser um lugar físico ou pode ser um lugar assim energético, espiritual, há algo antes que você precisa aprender aqui. Tem aqui uma habilidade, tem aqui uma característica, tem aqui um dom que você tá aprendendo a desenvolver, a ser ou a ter para aqui. Para você chegar nesse patamar aqui, ó, um patamar que vai te levar para uma nova empreitada, e uma nova empreitada, olha, profissional, mas também com um grande ganho emocional. Então, sabe aquela jornada, aquele novo que a gente quer, que você tanto tava pedindo, um novo trabalho, uma nova carreira, um novo projeto, um novo lugar para morar, e nesse novo lugar para morar tem um novo tipo de trabalho. E aqui é que tá a sua satisfação pessoal, porque o que eu percebo é que vem aqui um amadurecimento muito grande no seu próprio eu, né? Na sua persona, digamos assim, nessa pessoa que você está sendo agora, nesse momento, depois dessa transformação. E o seu amadurecimento tem um grande potencial de te trazer um ganho financeiro,
de te trazer uma evolução também financeira. Mas a felicidade, ela vem no novo, tá? Quando você decide ir para algo novo, algo diferente. E aí, nesse algo novo, algo diferente, você pode amadurecer um dom, uma habilidade, algo que você desenvolveu aqui, tá? Então, aqui você tá no meio de uma jornada, ou no início dela, aqui é o meio, depois vai ter uma outra etapa, e aí você recomeça de novo, tá? Para cada um é uma coisa. Mas o que é importante você saber aqui é que você veio com o dom de prosperar, sabe? Aquela pessoa que tem o toque de Midas, a imperatriz, ela é assim. A pessoa que consegue nutrir tudo, então ela é persistente. Ela é sagaz, ela é inteligente, ela tem paciência, ela tem dedicação, ela tem habilidades estratégicas para fazer aquilo que ela quer acontecer. E aí você vai desenvolver isso, vai ter na sua área de carreira, né, uma grande possibilidade de um ganho financeiro que vem muito por meio do seu trabalho individual, né? Não é algo que você faz com alguém, ou é algo que você faz com alguém, mas que a maior parte está ali na sua mão. E aí, com isso, você começa a se enxergar mais forte, mais capaz, toma uma decisão, o universo te influencia a tomar uma decisão de você partir para algo novo, diferente, que por mais que você se sinta cansado, estagnado, acha que não é daquele jeito, não vai ser assim, sim, vai ser, tá? Tem uma copa cheia de amor para você receber. E depois de você receber isso, esse amor gigante de te abastecer de uma forma muito grandiosa, você parte para algo diferente, tá? Essa é a leitura para a opção número 1. Eu espero que eu tenha feito sentido para vocês. Espero que eu tenha sido contribuição. Fico muito feliz de você ter assistido até aqui. Se você puder, deixe uma curtida, deixe um like. Ajuda, por favor, a aumentar essa egrégora de luz, tá? Gratidão, beijinhos de luz, optcha. Até a próxima leitura. Agora vamos para a opção número 2. Para quem se conectou com o xamã. Acredita em suas forças interiores, deve ser isso, né? Para quem se conectou com a opção número 2, a gente tem aqui a carta do xamã, né? Que realmente é um personagem indígena, né? Com uma sabedoria ancestral gigante. Ele tem um tambor, ele tem essa coruja. A coruja, ela fala da nossa sabedoria interior, que é ancestral, né? É uma sabedoria que vem de dentro, ela não vem de um conhecimento que se adquire fora, mas é algo que internamente você sabe, você conduz, você acredita. Isso é a sabedoria interior. Ninguém te falou do lado de fora, você não estudou em lugar nenhum, mas de alguma maneira você sabe, você intui, você conhece, você já viu. Você sabe como fazer isso, né? E essa carta com a coruja fala disso, tá? Então, o sinal pra você, que essa leitura é pra você, vai ser provavelmente você ver uma coruja aí ou alguma pena indígena nesses próximos dias. Essa carta, ela fala da necessidade de você se ancorar na sua força ancestral. Ancorar na sua força ancestral parece um pouco assim, como eu vou falar, meio entrópico, assim, não entrópico, mas distante da nossa realidade, ou tipo, o que isso realmente quer dizer? E é mais simples do que imagina. De repente, só de você procurar entender um pouco mais da origem da sua família, procurar entender quem realmente foi a sua família, sabe? Ou olhar para sua família agora, sua família de agora mesmo. Quem são eles? Quais foram os sonhos, os medos e as conquistas? O que eles foram contribuição na sua vida? Isso aqui você já ancora a sua força interior, que é a força baseada na sua ancestralidade. Só que aqui o xamã, ele é um grande mago também, né? Um mago da natureza, que eles chamam de xamã, né? Mas ele é alguém que consegue usar os elementos que tem ali a favor dele
Claro, muito com o poder mental também, então intencionando também muito fortemente, mas ele consegue de alguma maneira usar esses elementos a favor dele. Ele cria também um campo de proteção muito grande em volta dele por meio da sua capacidade de intuir, de mentalizar, de usar realmente elementos da magia natural para se proteger, para ajudar outras pessoas, porque o xamã ele é alguém que ajuda outras pessoas, né? Mas tem aqui o seu sinal, que tá aqui vinculado à coruja e ao indígena, ele é um sinal completamente ancestral, né? Há um chamado ancestral para você se conectar mais com a sua família. E é a sua família daqui, tá? A sua família de origem da terra. Então, você pode ter muito forte aqui uma ancestralidade indígena, que você pode ancorar nessa força um pouco mais de habilidades, um pouco mais de uma personalidade mais sábia, mais poderosa para você chegar onde você quer chegar. Porque esse xamã, além de uma sabedoria muito grande que ele também é muito poderoso, né? Ele usa as ervas para curar, ele usa as ervas para se expandir, ele usa a erva da maneira que ele quiser, desde que não seja para fazer mal a outras pessoas, né? Então, essa força interior que você precisa ancorar é porque neste momento da sua vida, você precisa, de repente, olhar as coisas com uma visão um pouco mais holística, um pouco mais mística, um pouco mais intuitiva. E para você ancorar essa força em você, para você procurar entender sobre isso, você tem que entender que isso está tudo dentro de você. Isso tudo vai se manifestar em você. Você vai estudar, vai conhecer, vai praticar e vai ser uma manifestação de dentro para fora. Só um momentinho para tomar uma água. Eu estou, assim, me sentindo nessa leitura muito cansada, com muita sonolência, né? Se for o seu caso, se você tá sentindo algum tipo de dor nas costas, dor na lombar, dor nos ombros, tome um banho de sal grosso do pescoço aos pés. E depois, no mesmo banho, depois que você se enxaguado com sal grosso, tome um banho de arruda, tá? Aí pode ser da cabeça até os pés, para te revitalizar. O sal grosso vai tirar um pouco das energias densas do seu campo, mas ele não pode ir no ori, né? E o arruda ajuda a revitalizar, repor essas energias do lado positivo que estão indo também no banho e criar um campo de proteção também em volta de você. Faça isso que vai te ajudar bastante, tá? Esse xamã é alguém que trabalha com ervas, então você tem o dom de trabalhar com ervas. Use ervas, intencione elas ao seu favor. Vou deixar essa carta aqui desse lado e vamos saber o que é mais do oráculo. Para quem se conectou aqui com a opção número 2, com o xamã. Caíram já cartas, ó, Roda da Fortuna e Rei de Paus, né? Mas eu ainda não terminei de baralhar, então não vou considerar. Porque a gente sabe que são novos tempos pra você, né? Olha, novos tempos de sucesso. Olha a carta que caiu aqui. A carta do sucesso, de vitória, né? As dificuldades, então, que você tá passando aí, elas têm tempo contado na sua vida, tá? A roda da fortuna tá pra girar, se é que já não girou. Mas vamos saber mais aqui da espiritualidade, o que você precisa saber. Caíram 2 cartas, tá? O que você precisa saber? Você precisa saber, primeiro, que você é um grande imperador, né? Por mais que hoje você não se veja com o seu império, que você pode sentir que você perdeu alguma coisa aí na sua vida, você tem muito forte em você o arquétipo do imperador, que é alguém que veio para conquistar, para ter posses, para ir além, para fazer diferente, para ter estabilidade, ter segurança, inclusive para ser um rei, né, de outras pessoas, para conduzir outras pessoas de alguma maneira. Você vem com isso e isso está dentro de você, tá? Independente disso estar agora na matéria ou não, isso está dentro de você. Ai, mexi aqui a câmera. Deixa eu ir um pouquinho mais pra cá. Isso.
Isso tá dentro de você e pode ser que você tenha perdido recentemente ou nos últimos meses, últimas semanas, algum tipo de status, né, que te colocava nessa posição. Então, de repente, um trabalho que você era o líder, mas que você foi dispensado, na família onde você estava, que você tinha essa posição, né, de ser o líder da família, e aí agora você não faz mais parte fisicamente dessa família, de repente. Pode ser de um grupo de amigos que, querendo ou não, você liderava esse grupo de amigos e agora ele não existe mais. Essa questão, essa posição de liderança, de guiação de outras pessoas, sabe? De você ser o gestor de uma equipe, de repente, me mostra aqui que isso, de alguma maneira, se rompeu na sua vida, né? E esse rompimento te trouxe uma frustração muito grande. E você ainda tá nesse sentimento de frustração. Você ainda tá se sentindo desamparado, você tá ainda se sentindo assim, um peixe fora d'água. Tá sentindo muito forte essa perda. É como se você tivesse perdido um status, uma posição, dinheiro, um cargo. E isso mexeu demais com você, né? Mexeu porque você achou que você estava construindo algo mais duradouro, algo que pelo menos era ali uma construção, mas que te dava um espaço também para você construir algo em paralelo. E você ainda tá muito ressoante nessa ideia de que isso que saiu de você não saiu meio que sem explicação, sabe? Tá difícil você colocar alguma outra coisa no lugar. Isso tá te perturbando, porque de repente a gente pode estar falando de pessoas que perderam o trabalho, né? E tá passando por uma crise financeira. Pessoas que saíram de um relacionamento e tá passando por uma crise existencial muito grande. Pessoas que estavam no seio da família, decidiram ir para longe, morar sozinho. E aí tá passando também por essas noites escuras da alma, que é esse momento de grande solidão que a gente vive. Mas tudo isso não vai ser em vão, tá? Não vai ser em vão, porque eu vejo aqui pra você um caminho de grande satisfação pessoal, né? Eu vejo você reconstruindo a sua vida. Eu vejo você recuperando em dobro, em triplo, em quadrutriplo, tudo o que você perdeu, tá? Então, se você perdeu um trabalho, vai vir outro melhor. Se você perdeu um relacionamento, vai vir outro melhor. Se você foi excluído de um grupo de amigos, você vai conhecer pessoas melhores e vai ter sua própria tribo, seu próprio grupo de amigos. Tem aqui um ganho, uma recompensa para você, do universo, de Deus. E essa recompensa, ela não demora para vir, tá? Essa recompensa, ela já está em vias desde que você saia um pouco dessa energia. Porque quando você fica muito nesse 8 de paus, alguém que não vê saída, alguém que não entende o que tá acontecendo, alguém que tá se vitimizando, você não consegue abrir espaço para o novo chegar na sua vida. Porque ou você é vítima ou você é protagonista. Não dá pra você ser as duas coisas. Se você é protagonista, você vai fazer acontecer. Você vai colocar sua vida em ação. Você vai onde tem que ir. Você vai falar com quem tem que falar. Agora, se você é alguém que não entendeu o protagonismo da vida, tá apenas esperando um milagre acontecer, pode ser que isso demore mais ainda pra acontecer. Né? Aqui não é pra você ficar parado diante de alguma coisa. Muito pelo contrário, é pra você tomar uma decisão e embarcar nessa. Aqui, eu vejo que na sua área financeira, você teve algumas escolhas, né, a fazer, e essas escolhas nem sempre foram as mais certas, né, por isso talvez hoje você esteja um pouco arrependido, né, das ilusões que você criou, de você não ter acreditado na sua intuição, de você não ter seguido uma vozinha interior, ou alguém que te falou como ia ser algo, né? De repente você se consultou aí com um oraculista, com alguém que entende de oráculos e previu que alguma coisa ia acontecer e você deixou assim, né? Você não tentou impedir, você deixou que as coisas acontecessem mesmo assim. Mas como eu falei aqui nessa leitura, tem muito forte isso, de decisões que você tomou que você se arrepende. Porque você ficou muito
no campo das ideias, né? Como se tivesse criado, você criou paralelamente na sua cabeça um mundo em que você vivia uma certa vida. Só que na matéria você não estava vivendo nada daquilo, nem estava fazendo nada para viver. Então hoje, talvez você se cobre por decisões erradas que você acha que você tomou, porque o que chegou para você não era o que você esperava, né? O resultado não foi igual o prometido. A boa notícia para você é que hoje, agora, eu tenho certeza, se não for hoje, não for agora, vai ser nos próximos dias, está para se abrir uma nova oportunidade para você de trabalho. Tem algo novo que você vai iniciar, algo novo que você já começou e você vai ver que vai crescer, vai crescer, vai crescer, mas você precisa tomar a decisão de ter um foco, de jogar a sua as suas fichas em uma coisa, dessas diversas possibilidades. Foca em uma. Ah, eu não quero focar em uma, quero focar em 3, né? Isso pode ser que você seja uma pessoa multitarefas, né? Precisa de ter mais de um trabalho, uma função, algo do tipo, um projeto, não tem problema. Mas em um deles, você vai ter que focar um pouco mais. Há essa necessidade de você fazer escolhas. Porque se você fica entre todas as opções e não escolhe nada, a sua vida fica estagnada. E a vida da sacerdotisa estagnada não é coisa, porque se aqui tá estagnado, a sua intuição, a sua conexão com o cosmo, com a sua família superior, com o seu eu superior, não acontece. E é somente por meio da sua intuição, da sua conexão espiritual, ó, que vem o seu 10 de ouros. Então, posso estar me conectando aqui com pessoas que vão se desenvolver espiritualmente e vão entender, por meio da espiritualidade, que vocês já são cheias de prosperidade. Vocês já são pessoas que estão completas. Talvez você esteja querendo muito mais do que está disponível hoje para você, né? Mas eu vejo aqui um novo capítulo na sua vida que se inicia, mas você precisa tomar a decisão de permitir que isso realmente aconteça na sua vida, tá? Deixa eu pegar um outro aqui. Precisa, porque enquanto você fica só analisando opções, só no campo das ideias, não coloca nada em prática, não decide só por uma coisa e vai fazer essa coisa durante 3 meses, aí não tem como a coisa acontecer, né? Ela fica parada entre o ser e não ser, entre o estar e não estar, entre o ir e ficar. Aqui na sua área amorosa, mostra muito forte a presença de uma pessoa que tem a energia do ouro muito, muito forte, né? Então, pessoas que são mais sérias. Olha isso, a gente tem um casal. Que delícia. Que delícia. Decisões, né? A gente tem um casal aqui, o rei e a rainha de ouros. O rei e a rainha de ouros, um casalzão, né? Alguém pra você chamar de seu, alguém pra te amar, alguém pra te respeitar. Tem aqui nos seus caminhos amorosos uma parceria de alma, né? Alguém que tem, inclusive, a energia muito parecida com a sua. Então, de repente, alguém que curte a mesma música, curte o mesmo tipo de filme, curte o mesmo estilo de vida, ou alguém que é muito parecido, assim, fisicamente, né? Ou o trabalho de vocês são parecidos, a experiência de vida de vocês são parecidas. Tem alguém que é muito parecido com você, que está, se já não chegou, ele chega nessa mudança de vida que você faz, né? Nessa transição para algo diferente, nessa renovação da sua vida. Só que essa relação só acontece quando você decide, né? Então, muito cuidado para você não se perder aqui nessa 7 de copas, analisando, pensando, vendo, esperando demais, ó. E deixar essa oportunidade passar. Porque se você não quer, tem quem queira. Aqui, ó. Só na espreita. Só na espreita. Para hora que você falar não, nhau. Aí eles vêm e abocanham.
tem aqui uma linda relação para você viver. Cuidado para você não entregar essa relação de bandeja na mão de outras pessoas. Essa relação, ela é sua, é uma relação com alguém que não é que vocês combinem 100%, mas vocês têm pontos de vista parecidos, um jeito de levar a vida parecido, de repente, também. Mas tem uma grande conexão aqui de alma, e Rei de Ouros com Rainha de Ouros é prosperidade pura. A gente tá falando sim de casamento, como saiu nessa carta aqui, ó, um casamento logo no futuro. A gente tá falando sim de um casamento, de alguém que quer ter família, quer ter prosperidade, quer ir além, né? Ele não quer ser mais do mesmo, ele quer ir além. E essa pessoa, você vai encontrar ela exatamente quando você decidir o novo. Você precisa tomar uma decisão. Eu decido seguir nessa relação e eu vou fazer diferente. Ótimo. Eu decido me mudar para longe. Ótimo também. Eu decido continuar nesse trabalho, mas eu vou pensar em outros ou vou começar paralelamente um outro que eu gosto também. Mara, não tem problema. O problema aqui é você não fazer algo para mudar o antigo, certo? Gratidão para você que assistiu essa leitura. Eu espero que eu tenha sido contribuição. Até a próxima leitura. Beijinhos de luz, Optcha. E vamos lá para quem se conectou com a opção número 3. Para quem se conectou com a opção número 3, essa carta aqui do Lobo e a Pedra Verde, a gente tem uma mensagem sobre take care of your needs. Inverno, cuide do que você precisa, das suas prioridades. Essa carta, ela tá falando assim, ó, de você cuidar das suas necessidades, né, digamos assim. Quais são as suas necessidades hoje? Aqui a gente pode estar falando de uma questão de pessoas que estão precisando hoje, nesse momento, escolher, priorizar a áreas da sua vida de necessidades básicas, né? Necessidades básicas, assim como alimentação, moradia, saneamento básico, essas coisas assim, tá? E o inverno, ele traz pra gente, assim, talvez um período um pouco de recessão, de introspecção, de não avanço, né? Eu sinto isso. Então, para você que tá conectado com a opção número 3, você está no momento em que você sente que não está avançando, que você está lutando pela sua sobrevivência, não por viver, né? Essa carta, ela é um lembrete que sim, você tem que cuidar das suas necessidades, mas as suas necessidades não podem ser só a sobrevivência. As suas necessidades não podem ser só passar pelo inverno. A sua necessidade precisa ser viver, viver com conforto, mas viver com lazer, com uma alegria, e um viver que você possa expandir, você pode multiplicar, você pode gerar algum tipo de segurança para você futura, tá? Então, eu diria que pessoas que estão passando por um grande processo, assim, de ressignificação, essa ressignificação pode estar envolvendo uma recessão, exatamente, de recursos financeiros. E isso pode estar deixando você um pouco preocupado, né? Porque não é uma recessão financeira. Gente, eu tive que recomeçar aqui porque a bateria acabou. Então, eu tô falando aqui de pessoas que estão passando por momentos, né? De repente, de uma grande recessão, tendo que fazer escolhas, né? Priorizar para resguardar, né? Algum tipo de sobrevivência, né? Aí, peraí que agora deu bateria fraca. Com a glória do Senhor, a gente vai terminar esse vídeo, hein? Bora lá. Mas, assim, você tem toda a força de um lobo, né? Quem é um lobo? O lobo, ele é um ser que não teme o inverno, ele não teme a escuridão. Ele consegue enxergar no escuro, inclusive, né? A visão dele, assim, é uma das melhores que tem. Então, o que você precisa se perguntar agora, nesse momento, é o que você pode fazer para, de repente,
trazer um pouco mais de luz para sua vida. O que você pode fazer que pode te expandir? Ou qual é o medo que você tem que enfrentar, que se você enfrentar esse medo, você consegue ir além? Acho que essa é a pergunta certa, né? Qual é o medo que está te travando? O que te trava hoje de ir além? O que você acha que está te bloqueando? E eu não estou falando de coisas externas, eu estou falando de algo dentro de você. De alguma coisa sua que você tem medo, por exemplo. Eu tinha muito medo de fazer vídeos para as redes sociais, né? E eu tinha esse chamado de começar a fazer vídeos, mas eu tinha muito medo. Então, que de repente estava me impedindo de me conectar com mais pessoas, de expandir o meu trabalho, de conhecer mais também, né? Porque conforme a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo, era esse meu medo de exposição. E eu tive que superar isso para conseguir ir além. De repente, é isso em você, tá? Talvez o que você esteja considerando como algo externo que tá te trazendo algum tipo de restrição, é mais sobre o seu interno que talvez esteja te impedindo de ir além, tá? Você precisa avaliar isso. Essa carta, ela fala sobre isso, mas claro que ela fala também de você confiar no seu poder interior, né? Como eu falei, o lobo, ele não teme a escuridão, ele não teme o inverno, ele sabe sair dessas situações de uma forma, assim, muito natural, né? Porque ele conhece. Ele veio das sombras, né? Então, pra ele tá tudo certo. Duas cartas caíram já aqui pra você. E essas cartas, ela fala de pessoas que estavam à espera de alguma coisa, né? Entendi. Ai, meu Deus, eu amo essa carta, tá? No fim, tudo fica bem, ainda vem um reizão de ouros pra você. Ai, meu Deus, eu amo tarô. Você passou por um momento de espera, né? Você estava esperando alguma coisa, de repente um milagre, ou a grande oportunidade da sua vida acontecer, você estava na espera de que algo acontecesse. E essa espera, também a gente pode estar falando aqui de alguém que estava em processo de cura, né? Alguém que estava em um momento de pausa da sua vida para trabalhar alguns processos internos, né? Coisas, traumas de família, experiências passadas que você precisava dar à luz para se entender um pouco mais. E aí teve essa pausa na sua vida, mas eu posso estar falando aqui também de alguém que pausou a sua vida à espera de alguma coisa, né? Ou, tirei um mês sabático, um ano sabático, ou eu tô esperando X coisa, então eu não vou fazer Y nem VY. Alguma coisa nesse sentido aqui. E hoje você tá na energia da rainha de paus, que é a energia da ação. É a pessoa que faz, né? Ela vai pra cima, ela faz acontecer. Mas ela vai, assim, movida muito pela paixão que ela tem pelas coisas, pelas pessoas, por ela mesma, né? Ela é uma rainha que é a rainha que mais, acho que é a que mais se ama. Porque ela venera ela mesma, né? Ela enxerga nela todo o potencial de expansão, de criação, de ir além, de florescer, é ela com ela, né? Então, ela tem muito forte essa energia da autoconfiança. E talvez seja esse arquétipo que você tem que incorporar agora. A da autoconfiança, a de que é capaz, a de que consegue, a de que é magnética, a de que é autoastral, a de que é alegre, de que é vibrante. Você cria por meio das suas criações, é por meio das suas manifestações, é por meio da sua interação com o mundo, a sua interação com as pessoas. É isso que vai transformar a sua vida, não é ficar parado em casa, tá? Esperando as coisas caírem do seu colo. É no movimento da vida, é na energia do fogo. O que é o fogo? É a ação, é a transmutação, é ir além. Porque para você tem um caminho de sucesso, tem um caminho de reconhecimento, tem um caminho de vitória. Tem um caminho, assim, de tipo, uma felicidade, tá? A carta do sol é felicidade plena, assim, conquista. Plena, plena, plena. Tem isso nos seus caminhos, muito forte isso nos seus caminhos. Não só isso, como o encontro com alguém que vai te trazer muita segurança e estabilidade financeira. Mas essa pessoa, ela só chega na sua vida depois que você passar por esse caminho de expansão, né? De expansão de energia, expansão de criação, movimento na vida. E
além de ser uma pessoa, a gente também pode estar falando de você se transformando realmente em um rei de ouros, né? Então, você parte de uma rainha de paus, que é a rainha da criação, da ação, do movimento, da criatividade, parte para o amadurecimento de tudo que você criou, de tudo que você fez. E desse amadurecimento vem a sua estabilidade, a sua segurança financeira, que representa aqui o rei de ouros. Alguém que, por mais que as coisas demorem para acontecer para ele, as coisas acontecem, porque ele persiste, porque ele consegue se manter firme nas metas dele, no propósito dele, no objetivo dele. Por mais que tenha dificuldades, ele consegue enxergar além daquelas dificuldades, além dos desafios. Ele sabe que aquelas dificuldades, aqueles desafios são apenas passageiros, né? É uma transformação que está acontecendo no meio dele para que ele também se transforme e consiga ter algo mais sólido na vida dele, né? Porque você imagina, eu tenho, acho que eu já falei isso em outros vídeos, mas eu tenho esse diamante aqui, e o diamante, quando ele não tá nas moléculas para ser diamante, ele é só um carvão, né? O carvão, ele, a partir da condensação correta das moléculas, né? Ou de um certo tipo de condensação das moléculas, ele vira um diamante. E aí o diamante, ele também não vem lapidado dessa maneira, né? Ele precisa passar por um processo de aquecimento, né? Ele é moldado, ele é lapidado no fogo. Então, é como se houvesse para você hoje essa transformação, essa lapidação do que você quer fazer, de como você faz, de onde você coloca a sua energia, de como você inicia, mas você continua o que você está fazendo até você chegar no seu objetivo. Aqui, a carta do Sol é alguém que chegou no objetivo, e por meio desse objetivo você se transforma nessa pessoa que consegue ter uma grande capacidade de reter o que faz, né? De manter na sua vida as suas criações. Alguém que transforma, que multiplica, né? O rei de ouros, ele é um multiplicador de riquezas. Então, a rainha de paus, ela usa todo o seu magnetismo, o seu poder de criação, a sua magia interior. Podemos falar até de alguém que vai usar elementos aí também alquímicos para transformar sua realidade, para se transformar também, para chegar num objetivo. Chegou nesse objetivo, esse objetivo ele vai crescer, porque daí você incorpora um aspecto de estabilidade, de segurança financeira, mas porque você é determinado, você aprendeu, né, nesse percurso, você aprendeu a ser determinado, a não desistir e a entender que os desafios são, na verdade, apenas processos de lapidação, né? Não é o fim, os desafios, né? Os desafios, eles estão ali apenas para desenvolver na gente algum tipo de habilidade que a gente precisa. Vamos saber o que mais aqui, para quem se conectou com a opção número 3. A gente já sabe que você é bem expansivo, bem criativo. Olha aqui de novo, né? De novo, a musa de paus, que também tem a mesma energia da rainha de paus, né? A musa de inspiração, que tem a mesma energia da rainha de paus. E a gente tem aqui o 8 de ouros. Então, aqui, e o rei, gente, rei de ouros, rei de ouros. Se isso aqui não é estabilidade financeira, se isso aqui não é você aprendendo que você consegue criar o seu próprio ouro, desenvolver suas habilidades e por meio das suas habilidades você fazer dinheiro, você prosperar, você ter segurança, sabe? Ter bens, né? De repente alguém que vai desenvolver uma habilidade de adquirir bens, de fazer investimento, ou você vai ser aquela pessoa que vai oferecer segurança para outras pessoas com base em tudo que você já viveu. Então, você vai ensinar alguma coisa a alguém, como, né, como investir, como pegar um hobby, uma criação e transformar em um negócio. Você pode ensinar pessoas que estão passando por momentos, né, de desafio, de grande inverno na sua vida, de recessão, e por meio da sua criatividade, elas criam um jeito de se transformar, e essa transformação faz você
e do inverno para o verão, digamos assim, né? Que é esse momento de irradiação, de meta atingida, de objetivo alcançado, e aí você se transforma num grande mentor, num grande professor sobre essas lições que você aprendeu. Existe aqui no seu caminho profissional a carta da justiça, né? A justiça, ela fala de equilíbrios. Ela fala de quando há uma decisão divina ao nosso favor, mas ela também fala de um equilíbrio. Então, na sua vida financeira, tem um equilíbrio para acontecer. Ela vai se equilibrar, tá? Você não pode desistir diante dos desafios. Tem aqui um equilíbrio financeiro na sua vida profissional para acontecer. Esse equilíbrio, ele passa muito pelo que você decide criar, o que você decide fazer, onde você decide colocar de verdade a sua energia, com foco, com meta, sem se distrair no meio do caminho, ó, porque você está em um começo, né? Tá vendo? Ela começa aqui na estrada. Apesar de que essa estrada aqui, ela é o começo, mas eu sinto que você tá no meio, né? O começo foi essa recessão que você passou, foi esse inverno que, que fez você entender o que era prioridade mesmo na sua vida, o que você tinha que cuidar. E agora você tá no meio dessa jornada, né? Você tá na construção de um projeto, de uma carreira, de algo diferente, algo novo, algo que vai te trazer trabalho, né? Vai te envolver o trabalho, mas também vai te trazer um grande ganho profissional. Vai te trazer mais amadurecimento, vai te trazer mais sabedoria, e com isso você de alguma maneira vai conseguir transformar um limão em uma limonada, né? Tô usando muito isso, né? Então, o limão aqui é esse inverno que você tá passando, essa crise, essa recessão, essa dificuldade. E aí, por meio disso, você vai criar habilidades que tá muito ligado ao que você faz de diferente, ao que você faz de inovador, ao que você faz, de repente, um dom artístico, sabe? Você sabe pintar, você sabe bordar, você sabe, sei lá, reciclar, ou você gosta de dança e você decide se profissionalizar na dança, ou você faz muito bem vídeos, né? Essa parte mais artística, roteiro, storytelling, não sei. Mas tem uma coisa que é sua, que você que cria com a sua mão, com a sua mente, e por meio disso você consegue criar um novo projeto, criar um novo trabalho, e isso te leva a uma expansão profissional muito grande e até a se tornar alguém que é especialista nesse assunto. Alguém que é o expert nisso que você vai fazer. E aí, com isso, você consegue também conectar a outras pessoas e ensinar outras pessoas. Mas, claro, eu posso estar falando aqui, ó, falando de ouros, vem a carta máxima do ouros, né? Que é o 10 de ouros. Eu posso estar falando aqui também de alguém que vai se conectar com você por meio de uma nova jornada profissional que você vai viver. E aí, por meio dessa nova jornada profissional, essa pessoa pode ser um mentor pra você, alguém que vai te ajudar, né? De novo, a rainha aqui de paus no fundo, né? Então tá muito forte essa energia sua de alguém que vai se refazer. Sabe a fênix, a que renasce das cinzas? É tipo você vai se jogar no fogo. Você vai enfrentar o seu maior medo, você vai colocar sua cara a tapa, você vai mostrar seu dom, seu brilho, seu talento e vai renascer. É isso que vai acontecer com você. Você vai renascer com base no que você criou, que o fogo é a criação. E isso vai te trazer o seu ganho máximo, o seu 10 de ouros. E olha que interessante, aqui seria a sua linha amorosa. E ao invés de sair cartas relacionadas a amor, saíram cartas relacionadas a posses, né? A estabilidade financeira e, por último, a rainha de paus. Então, é como se você estivesse nesse momento que se preocupar um pouco mais com a sua área profissional, um pouco mais com o seu aprimoramento de dons, de talentos, de você colocar esse seu lado mais criativo, o seu lado mais alegre, mais energético, mais fazedor, de repente mais místico também, no seu momento de vida, incorporar um pouco mais essa sua persona, que é você, que faz parte de quem você é. Ai, deu pausa aqui porque fechei. Voltes.
Então, apesar de ser uma linha que eu destinei à área do amor, elas caíram cartas financeiras, né? Então, falando de tem uma virada para acontecer na sua vida financeira, e essa virada vai te trazer uma nova oportunidade, e essa nova oportunidade vai te levar para um outro lugar. Neste outro lugar, você já tem que ir como rainha de paus, né? Por isso que você tá aqui já incorporando esse arquétipo da grande bruxona, né? A grande alquimista do tarô, né? E você tá incorporando isso porque nessa sua girada, nessa sua virada, né, de carreira, de oportunidade de vida, você vai ter que ter já esses dons e essas habilidades muito bem definidos, né? Assim como toda a sua visão estratégica, o seu planejamento, a sua organização para esse algo novo que vai se apresentar em você e vai te levar para um outro lugar, tá? Posso estar falando de um outro tipo de trabalho que você vai fazer, você indo realmente para uma outra empresa, ou você mudando de cidade, de bairro, de casa, mas tem aqui um deixar para trás, uma vida, né? Não deixar para trás no sentido de que essa vida não te fez bem, mas deixar para trás no sentido de que vou me refazer, vou me dar a oportunidade de viver diferente em outro lugar, ou de trabalhar diferente num lugar diferente, de um jeito diferente, mas tem algo diferente para se manifestar na sua vida muito em breve, tá? Eu diria aqui que no máximo, assim, 6 meses, mas pode ser menos, tá? Entre 4 e 6 meses tem essa virada para você, então vai trabalhando muito bem esse seu lado artístico, esse seu lado dessa sua energia, da sua comunicação, dessa sua postura corporal, de você se permitir criar, se você permitir fazer, de você se permitir viver. Porque isso tudo vai gerar em você uma transformação muito grande que vai te levar para um outro lugar, para um outro patamar. É isso que eu tenho para quem se conectou com a opção número 3. Eu espero que eu tenha sido contribuição. Se eu fui contribuição, se você se conectou aqui com a minha energia, eu vou ficar muito feliz se você se inscrever no canal, se você deixar uma curtida, se você deixar um comentário, tá? Gratidão para você. Até a próxima leitura. Beijinhos de luz e tchau.